Graças ao Senhor, mais uma oportunidade. Louvor, cada vez que nós nos purificamos e nos aproximamos mais do Senhor da glória, a alegria domina o nosso ser, a paz. Aleluia. As decisões são tomadas corretamente. Aprendemos a não temer a truculência dos homens, a não estremecer diante das investidas do maligno. Quanto mais nós aprendemos do Senhor Yeshua e pomos em prática o seu ensino, mais forte nos tornamos, mais corajosos, mais felizes, mais alegres, né? E vamos subindo, cada vez mais alto. Aleluia. Mente tranquila. E assim é o homem que se achega ao Criador e é levado ao Filho, Senhor Yeshua. Glória ao Senhor. Continuaremos no estudo do livro de Matitiahu. Oração e jejum são armas poderosas. Os filhos de Yehová Elohim, usando-a com eficiência, triunfam e triunfarão nos combates contra os exércitos comandados pelos magnatas, os notáveis, os príncipes e chefes deste mundo tenebroso. Observar como é que o mundo é manipulado, dominado por esses homens que têm esses títulos ou riquezas e usam para aumentar as suas riquezas por causa da cobiça, da ganância, da avareza que domina os seus corações. E as pessoas são simplesmente joguetes nas mãos deles para serem comercializados. Aí entram os empresários do crime, que vão, através das suas diversões, o empresário do ócio. Junto com os empresários do ócio estão os empresários da prostituição, e os dois juntos com os empresários que produzem bebidas alcoólicas, drogas. Esse trio trabalham e as pessoas simplesmente jogadas para obterem lucros. Daí a desvalorização de família, enfraquecimento, elaboração que é para correr para motéis, não é? Vão dar lucros para os empresários que trabalham na área da prostituição. Então, é preciso ser forte para não ser arrastado, a fim de que não seja apenas uma mercadoria nas mãos dos comerciantes. Então, é por isso que colocamos aqui esse exército que é comandado pelos magnatas, os notáveis, os príncipes e chefes deste mundo tenebroso, e do exército composto pelos mensageiros, conhecido mais como anjos, maus, nas regiões das alturas, comandados por Satã. Muitas vezes se lê lá em Efésios, não se entende isso. Os terrenos são comandados pelos homens. No espaço, quem comanda aí esses seres é Satã. Dificilmente a pessoa consegue separar uma coisa da outra. A escola bíblica passada foi encerrada com assunto sobre oração. O estudo de Matitiahu, capítulo 6, versículos 5 a 15, foi o que nós abordamos na escola bíblica passada, quando o Senhor Yeshua vai ensinar os seus discípulos sobre oração. A seguir, Matitiahu ressalta o ensino do Senhor Yeshua sobre jejum, versículos 16 a 18. Ele ensina sobre jejum. Shaul
o Shaliach, conhecido como apóstolo, ele parafraseou esses dois ensinamentos do Senhor Yeshua para a igreja em Colossim, ou seja, Colossenses. E ele relata isso do capítulo 3, versículo 1 ao 17. E aqui eu vou ler para os irmãos os dois últimos versículos mencionados. Isto para que os irmãos nascidos de Aruvá, quando não falamos de irmãos, nós não falamos uma palavra qualquer. Irmãos, homens e mulheres nascidos de Aruvá, que vivem na unidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, fazem parte desta unidade, que é exatamente o corpo do Senhor Yeshua, que é o santuário do Altíssimo. Os versículos 16 e 17 diz: a palavra do ungido, do Mashiach, habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Yahová com graça em vosso coração. Isso aí, em vosso coração, por quê? Porque a unidade só tem um coração. Era o coração e a alma dos que haviam crido. Um coração, um corpo, um coração. E quanto fizerdes, olha bem a isso aí, e quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de Yeshua, do Senhor Yeshua, dando por ele graças a Elohim Pai. Quanto fizer, por palavras ou por obras, é o filho de Elohim, é o homem instruído, a mulher instruída, que sabe a posição que ocupa no reino de Elohim. Tem que ter os elementos exigidos por Yehová para que esteja de fato nesta unidade. Então, foi o que foi retratado, e eu estou falando a respeito de Shaul, que parafraseou nesse texto aí, capítulo 3 de Colossim, ou Colossai. Colossenses, conhecido como Colossenses. Colossim, é como está em hebraico. Agora, uma pergunta. Nós estamos falando sobre oração. O efeito da oração feita por uma pessoa que faz parte dessa unidade. O Pai é justo, o Filho é justo, o Espírito Santo é justo e o Filho de Elohim tem que ser justo. O Pai é verdadeiro. A palavra do Pai é a verdade. O Filho é a verdade, é verdadeiro. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E os filhos de Elohim que estão nesta unidade são pessoas da verdade, verdadeira. Não são pessoas que mentem. E aí tem que ter preparo para em todos os momentos estar vivendo na verdade. Não vai mentir para esconder ou para escapar, não. Verdade. Então, a estrutura do filho de Elohim é diferente da estrutura do mundo. Oração, portanto, muito pode, em seus efeitos, a oração feita por um justo. Ali não diz feita por um crente, porque Satã também é crente. A Escritura afirma isso. Aleluia. Um crente justo é diferente de um crente injusto. Um crente camaleão. Glória ao Senhor. Veja a questão de oração. Nós estamos aqui fazendo uma revisão para prosseguir. A pergunta que vou fazer agora: em que momento o Senhor Yeshua ensinou este modelo de oração para os seus discípulos?
O Senhor Yeshua, aqui no capítulo 6, versículo 5 a 15, como já foi mencionado, o Senhor aqui, a partir do versículo 9, ele diz assim: portanto, vós orareis assim. Aí é que entra a questão, Pai Nosso. Mas em que momento ele ensinou isso? Já colocamos aqui para os irmãos que o Matitiarro, ele não colocou os assuntos em ordem cronológica. Então, para você saber em que momento o Senhor Yeshua vai ensinar esta oração e por que foi ensinado, nós temos que estar atentos, não é? Porque lendo como está, a pessoa não vai ter condições, uma vez que ela não tem conhecimento dos hábitos, dos costumes, das tradições, não é? Dos Ihudim, na época, principalmente na época, que são diferentes dos Ihudim de hoje, principalmente daqueles que permanecem em rebelião contra o Criador. Em que momento foi ensinado? Para você responder bem essa pergunta, você ter condições de responder, em que momento o Senhor Yeshua ensinou os seus discípulos acerca desta palavra chamada oração? Quem poderia responder essa pergunta? Ninguém vai poder responder essa pergunta se não tiver os elementos necessários. E, por outro lado, ainda que a pessoa agora vai saber, mas ela não vai orar com precisão, porque ela não vai saber. Porque é necessário a pessoa ter em si os elementos e capacite a pessoa poder orar. Vamos lá. Em que momento o Senhor Yeshua ensinou esse modelo de oração para os seus discípulos? Para responder corretamente a esta pergunta, é necessário pôr em ordem cronológica os fatos narrados por Matitiarro. Para cooperar com os irmãos é que foi distribuída uma síntese cronológica de alguns fatos de Matitiarro, do capítulo 4, versículo 12, aos 17, versículo 18. Note que eu não dei toda essa cronologia. Procurei colocar dentro dessa faixa aí, que é exatamente aquilo que está relacionado com o que nós distribuímos com os irmãos. A primeira fase do ministério do Senhor Yeshua. Se bem que aí ele já entra um pouco na segunda fase. Mas vamos lá. Primeiro, número 1, é o que está escrito aí? Nós temos aí, qual é a referência que está aí? Capítulo 13. Não é? Você que vai ler Matitiarro, capítulo 13, vamos lá. Matitiarro, capítulo 13. Mateus, para quem está ainda começando a conhecer os termos exatos acerca da Escritura. No Matitiarro, você começa aí com uma machal, ou seja, uma parábola, a parábola do semeador. Quando o Senhor Yeshua proferiu esta parábola? Ele chega aí, ele vai. A segunda aí é a parábola do joio. E essa parábola do joio, somente Matitiarro registrou essa parábola. Os outros não registraram, porque Matitiarro está escrevendo para uma pessoa ou um grupo. Já Lucas vai escrever para outro. Então, a abordagem é de acordo com o assunto que ele quer passar para aquelas pessoas ou aquela pessoa para quem ele está escrevendo. Então, ele não engloba tudo. Vai englobar aquilo que vai dar clareza para quem vai ler o livro. Aí, no final, é que ele vai falar aqui a respeito do assunto. Aí está falando, capítulo 13, versículo 54 a 57. Olha aqui. 54. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, dizia: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Quer dizer, do artesão, seria, né? E não se chama sua mãe Miriam e seus irmãos Jacob, Yosef, Shimeone e Judá? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isto?
e espantavam-se acerca dele. E Yeshua, porém, lhe disse: não há navio sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Ressaltando aqui também outro detalhe, que Matitiarro, Marcos e Lucas, eles descrevem com mais detalhe o ministério do Senhor Yeshua na Galilé, não em Judá, mas na Galilé. Embora citem em alguns momentos a sua passagem sobre Judá, isso aí eu vou passar depois para os irmãos, mas o ministério dele é mais desenvolvido na Galiléia. Aqui, por exemplo, ele está na Galiléia, na sua pátria, onde ele foi criado, Galiléia. Olha, o Senhor Yeshua vai proferir esses ensinamentos aqui exatamente no início do seu ministério. Como colocou Lucas. Lucas coloca no capítulo 4 essa questão, logo lá no início. Já Matitiarro, que ele descreve os fatos sem se interessar em termos de ordem cronológica. A ele interessa relatar os fatos, certo? Não quando o fato ocorreu. Mas quem vai ler o livro e tem conhecimento dos hábitos, dos costumes, da sociologia daquele povo, vai entender. O outro povo que tem outro tipo de costume vai ler e não vai entender. Então, aí começa, eu chamo a atenção desse detalhe para saber de fato, você tem que ler as quatro Bessorot, ou seja, a Bessorá de Matitiarro, a Bessorá de Marcos, a Bessorá de Lucas e a Bessorá de Yohanan. E a Yohanan é que ressalta o trabalho do Senhor Yeshua em Judá. E a pessoa, para fazer isso, ele tem que ser uma pessoa que lê com cuidado, que está interessado em saber, ele dá valor ao que o Senhor Yeshua está ensinando, porque ele não quer viver de acordo com a sua própria mente, suas imaginações, ele quer de fato aprender. Ele é um aluno. Mas o cuidado, esse tipo de cuidado, só tem aquela pessoa que de fato se reconhece um aluno, um discípulo. Mas tem crentes que nunca se tornam um discípulo. Ele não quer saber do que foi que o Senhor Yeshua ensinou. Ele está voltado para ele mesmo, para dentro dele, para os seus interesses pessoais. Ele não está interessado na vontade do Pai, nem na vontade do Filho, que é uma só. Então ele não vai ter trabalho de ler a Escritura. Ele não quer aprender. Então, chamo a atenção disto, porque para nós nos apoderarmos dos ensinamentos, nós precisamos, inclusive para dar uma resposta assim, em que momento o Senhor Yeshua ensinou esta oração? Alguém chega para você e faz essa pergunta, você diria, em que momento foi? O que estava acontecendo para ele ensinar esse modelo de oração? Vamos prosseguir. Número 1, já vimos aí. Você pode conferir aqui com Matitiarro, capítulo 4, versículo 12. Diz aí: Yeshua, porém, ouvindo que Yohanan, o imersor, estava preso, voltou para a Galilé. Aí está Galiléia, Galilé. E, deixando Natsiri, foi habitar em Cafarnaum. Mas antes de habitar em Cafarnaum, é que ele foi proferir aquela palavra lá. Está lá no capítulo 13, no final, no capítulo 13. Certo? Então, vamos ver outros detalhes. Você pode ver também outros detalhes, mas não vamos nos deter aqui. A chamada de Quefá, número 2 aí. Número 2 é? A chamada dos dois. Quer dizer, a seguir o Senhor chama, depois que ele sai de Natsri, onde ele começou, não é, o seu ministério, Yohanan, ele coloca o Senhor Yeshua realizando o seu primeiro milagre, onde? Na Galiléia, na Galilé. Caná da Galiléia, onde teve aquelas bodas lá, onde ele vai realizar o seu primeiro milagre. E ali ele já estava com alguns discípulos. Aí, então, temos a chamada desses irmãos. Número 3.
a cura da sogra de Pedro. Qual é o texto? 8, 14 a 17. Quer dizer, após ele chamar esses homens como discípulos, ele vai curar a sogra de Pedro. A sogra de Quefá. Não? Sogra de Quefá. Que está no capítulo 8, versículo 14 a 17. Número 4. A cura de um leproso. Depois que ele cura a sogra de Quefá, ele vai fazer a cura de um leproso. Mas eles agora já estão acompanhando o Senhor Yeshua. Número 5. A cura de um paralítico. Os irmãos conhecem muito bem, de pregações, de estudo, de meditação, conhecem aquele fato, aqueles homens carregando, 4 homens carregando um paralítico. Detalhe, os discípulos estão vendo todos esses detalhes. A cura, lá em Caná, aquela maravilha, transformar água em vinho. Moshe transformou água em? Água em sangue. Água em sangue. Depois vem a transformação da água amarga em água potável. Água potável, porque água doce, água com açúcar. Água potável. Quer dizer, potável que pode beber, certo? Moshe está fazendo isso. Então, você vai... E os discípulos estão vendo isso, eles estão fazendo as relações. Eles estão aprendendo algo com esses milagres que o Senhor Yeshua está praticando. Ele vai chegar a uma conclusão. Não é uma conclusão porque me disseram, porque isso não muda ninguém. O me disseram não vai ter experiência. Uma coisa é você ouvir falar do Senhor Yeshua. E quando, de acordo com a necessidade, você poderá ir ou não a ele. Outra coisa é você ir ao Senhor Yeshua e ficar com ele. Alguns vão, mas não ficam com ele. Não andam com ele. Mas aqui os discípulos estão andando com ele. Estão vendo o que ele está fazendo. Número 5, a cura do paralítico. Eles veem aquele esforço que os paralíticos fizeram, aliás, que os amigos do paralítico fizeram, para levar aquele homem à presença do Senhor Yeshua. E quando o Senhor Yeshua viu aquele homem, ele diz, vendo a fé deles, a emunar deles, diz, perdoados são seus pecados. Ali vão, os religiosos vão murmurar, vão censurar o Senhor Yeshua. Porque os que são apenas religiosos é só o que sabem fazer é isso, censurar. Até o Senhor Yeshua eles censuram. Reclamam quando o Senhor não faz o que eles querem que seja feito. Eles reclamam. Aleluia. Ao invés de aprender uma lição, não é? Ao invés de reclamar, eles, por que a minha oração não está sendo respondida? Aleluia. Procurar resolver o problema. Muito bem. Perdoados são os seus pecados. Eles vão ver a reação dos perushim, dos sofrim, as reações dele contra o Senhor Yeshua e a solução que o Senhor Yeshua vai dar. Primeiro ele faz uma pergunta. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, levanta-te e anda, ou perdoados são os teus pecados? Pergunta aí, dá um nó. Qual dos dois vocês podem fazer? Porque o ser humano, ele é de um comportamento estranho. Ele não sabe fazer, mas sabe censurar, mas sabe se opor. Aleluia. Aí o Senhor pergunta para ele, qual é o mais fácil? Para que eles escolhessem o que é que eles podiam fazer. Então eles se calam. Aí o Senhor diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, para que vocês saibam, disse ao paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E é essa a lição que os filhos de Elohim têm que dar para o mundo. Não é ficar discutindo, é fazer o que os filhos das trevas não podem fazer. Oração não é para filho das trevas. Por isso que um crente que ainda não nasceu do alto, ainda não experimenta um relacionamento pessoal com o Senhor, ele não vai ter tempo para a oração. Aleluia? Veja, muito bem, vamos prosseguir. A cura do paralítico, isso é ordem cronológica.
Aí vem número 6. A cura de um homem que tinha uma mão ressequida. Você vai ver que aí outras reações dentro da Beit Knesset, na casa de reunião, conhecida como sinagoga. A reação também dos religiosos, porque o Senhor Yeshua curou um homem. Muito bem. Número 7. Yeshua acalma uma tempestade. Aí nós temos capítulo 8, versículo 23 a 27. Vamos ler esse texto. Aí, note que essa sequência de eventos, de fatos, de obras que estão sendo realizadas, e os discípulos estão vendo isso. A cada passo, ele vê o Senhor Yeshua realizando algo que ninguém pode fazer. Aleluia! E eles estão observando, Quer dizer, é o ensino tanto pela audição quanto pela visão. Nesse caso, nesse momento, nós que somos pais, quem é pai e ama os seus filhos, não é? Tem que colocar em prática o que o Senhor Yeshua disse, que o filho faz o que vê o pai fazer. Muitas vezes, não, mas eu não ensinei meu filho isso, mas ele viu você fazer. Um filho vê o pai mentir. O filho vê a mãe mentir. O telefone toca. O filho vai atender. Manda o filho atender. Quem é? Diga que eu não estou em casa. Aí o filho vai, a mamãe diz que não está em casa. Menino! Ensinou o quê? Mentira. É o mundo, é o sistema. É que os filhos veem os pais fazerem. Note que o sistema não quer que os pais sejam os educadores dos filhos. O sistema das trevas, satânico, dos perversos, dos criminosos, que querem manipular com as pessoas, não querem que os filhos sejam ensinados pelos pais. Eles é que querem ensinar. É o Estado querendo o predomínio sobre o que ele não tem direito. Muito bem. Mas aqui nós temos que ressaltar a questão do Senhor Yeshua acalmando essas tempestades. O Senhor Yeshua acalma a tempestade. Capítulo 8, versículo 23. Entrou num barco com seus discípulos que o seguiram no barco. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Perigo. Mas ele estava dormindo, tranquilo. Como Kefas estava na prisão, mesmo sabendo que que Yaakov, irmão de Yohanan, tinha sido degolado. E que os dois mandou prendê-lo também com a intenção de matá-lo, para agradar os Yehudim, porque a morte de Yaakov agradou os Yehudim, tanto aos políticos quanto aos religiosos. Então, ele queria agora fazer a sua política. E os discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: por que temeis, homens pequenos de Emuná? Porque a estrutura do homem, da mulher, está relacionada não com a altura dela ou com a altura física, está relacionado com o que ele tem dentro de si para agir no momento necessário. Olha aqui o que o Senhor diz: por que vocês estão se borrando, homens pequenos de fé? Esse é o problema. Mas eles estão vendo isso. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aqui eles disseram, e aqueles homens se espantaram, dizendo: o que é que eles disseram? Que homem é esse? Que até o vento e o mar
lhe obedece. Olha, a mente dele está trabalhando. Correto? Aleluia. A mente deles está trabalhando. Aqui não está se falando de pessoas ganhando dinheiro para se projetar no mundo, o conforto. Não está se falando de um novo povo que vai surgir na terra e que vai ter uma influência gloriosa. Muito bem. Estamos falando de discípulos que estão andando com seu mestre, ouvindo os seus ensinamentos e vendo as suas obras. E eles estão aprendendo com ele. Mas eles estão caminhando. Aqui eles se depararam com o Senhor. Porque são, olha aqui, por que tem medo? Por que sois assim tão tímidos, ó homens pequenos de fé? Timidez. Não faz parte do reino de Elohim? Timidez. Tímidos não entram no reino. Aleluia. Está escrito lá, Risaion, fora. Quem é que fica fora? Está lá em Risaion. Não estou falando de Risaion 22, estou falando de Risaion 20. Muito bem, Yeshua acalma a tempestade. Número 8. A libertação dos dois endemoniados de Gadirims, ou Gadarenos, como está em português. Gadarenos. Os discípulos viram aquela cena, observaram. Não tinha poder que pudesse resolver o problema. Não tinha governador, não tinha presidente, não tinha delegado, não tinha juiz, não tinha polícia. Prendia o homem, ele arrebentava com tudo. E todos tinham medo até de passar por ali, onde eles estavam. Quem teria coragem de enfrentar? Mas o Senhor Yeshua, quando chegou ali, resolveu o problema. E os discípulos estão vendo. E é importante que você saiba que o respeito que você tem a você mesmo é demonstrado pelo que você gosta de ouvir e ver. Onde você quer chegar? É só você analisar o que é que você ouve e o que você vê durante todo o dia. Muito bem. A libertação dos dois endemoniados de Gade. E só estou falando isso porque os discípulos estão andando com quem? Com o Senhor Yeshua. E estão ouvindo e vendo o que ele fala e o que ele faz. Muito bem. A libertação, número 9. A cura da mulher do fluxo de sangue. Capítulo 9, versículos 20 a 22. Aí vocês observam que quando o Senhor Yeshua percebeu que tinha saído virtude dele, a percepção pessoal. Você percebe o que é que se manifesta no momento em que um fato ocorre. Ocorre um fato. O que é que manifesta em você? Você vai perceber que há algo em você que vai se manifestar. No caso do Senhor Yeshua, quando a mulher tocou na orla do seu vestido, ele percebeu algo. E os discípulos não tinham percebido que alguém me tocou. Quem me tocou? E os discípulos ainda estão na aprendizagem. Senhor, aqui todo mundo está te apertando aqui, tudo quanto é lado. E tu perguntas, quem me tocou? Ele disse, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Tem pessoas que oram, mas não tocam no Senhor. Nem chegam lá. Eles não oram, eles rezam. Sabe bem, oração e reza, na verdade, são sinônimos, mas quem é que utiliza mais essa palavra rezar? E quem mais utiliza a palavra orar? Suplicar, interceder, né? Enfim. É importante você perceber, observar essas coisas. Não é? Quando você ora mesmo, você já se levanta convicto.
Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É como Haná, chorava, né? Mas quando ela levantou-se, e que o sacerdote falou, ela levantou-se convicta. Acabou. Muito bem. A cura da mulher do Senhor. Por que o Senhor fez isso? Porque os discípulos precisavam perceber, aprender. Eles estão aprendendo com o seu mestre. Muito bem. Mulher do fluxo de sangue. Quem me tocou? A mulher, então, vai fazer a confissão. E isso está sendo registrado exatamente porque o Senhor Yeshua agiu. A mulher confessou. Os transeuntes que iam com ele ouviram aquilo, porque senão, se ele tivesse, não, foi embora, alguém, a mulher foi. Mas é preciso registrar o fato. Aleluia. Muito bem. A cura da mulher do fluxo de sangue. Número 10. Da filha de Iair. Iair, ou seja, botaram Jairo, né? Olha, Iair para Jairo. Muito bem. Ali você vê, foi exatamente quando a mulher chegou o sacerdote, o que era líder da Beit Knesset, ou seja, casa de reunião, em português está sinagoga. Ele viu que a menina não tinha mais jeito, então foi em busca do Senhor Yeshua. E aquilo diante dos discípulos ficava uma lição para nós também, não é? Claro. E ele falou com o Senhor Yeshua, mas ele prostrou-se diante do Senhor Yeshua. Minha filha acabou de morrer, mas tu puser as mãos sobre ela, ela vai reviver. Ele estava convicto de que o Senhor Yeshua tinha condições de fazer isso. E o Senhor Yeshua disse, eu vou lá. Sim. O que move o Senhor Yeshua é a emuná, a confiança nele. Muita gente passa anos e anos e anos sem alcançar o que desejam, porque esquece do que está escrito lá. Tegilá 37. Primeiro ele tem que fazer o quê? Para que ele possa ter o desejo do seu coração satisfeito, desde que o desejo seja algo justo, não é? Não seja injusto, porque o Senhor não satisfaz desejos injustos. Salmo 37 está lá escrito. Qual é o primeiro dever de quem quer ter a sua resposta à oração? Agrada-te do Senhor. Quer dizer, agrade ao Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas tem crentes que ele só quer que o Senhor faça o que ele deseja. Não quer agradá-lo. Não quer obedecê-lo. Não quer fazer o que ele manda. Aleluia. Muito bem, queridos. Essa questão aí de alcançar isso, nós vamos ver mais lá na frente. Isso está junto, a cura da mulher que tinha o fluxo de sangue e a ressurreição da filha de Iair, são dois fatos que estão relacionados ao mesmo momento. A eleição, número 11, a eleição e a missão dos 12. Olha aí. Depois de todos esses fatos, os discípulos estão recebendo os ensinos do Senhor Yeshua, estão vendo, estão aprendendo com ele. Agora, o Senhor Yeshua escolhe 12 dentre os discípulos, escolhe 12, porque ele está observando o interesse de cada um, o aprendizado de cada um. Ele escolhe 12 e os envia. Aí nós temos uma referência aí. Qual é a referência? A eleição e a missão dos 12, capítulo 10, versículos 1 a 15. Eu vou ressaltar os versículos 5 a 8. Matitiarro, capítulo 10, versículos 5 a 8. Aí é de 1 a 15. Se bem que o capítulo 10 todos são instruções, mas essas instruções não foram dadas de uma vez só. Versículos 5 a 8. Yeshua enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho das gentes. Quer dizer, eles não tinham que ir para outras nações. Nesse momento, não teriam que ir.
nem entrareis em cidade de Shomironim, cidade de samaritanos, como está em português. Mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Esta missão era só para os Ihudim, só para os que faziam parte da nação de Israel. E indo pregar e dizendo o quê? É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Olha aí a missão. Eles vão realizar isso porque a palavra do Senhor Yeshua foi recebida por eles e ele, na autoridade do nome do Senhor Yeshua, vão realizar essas obras quando necessárias. Claro que eles não eram caçadores de mortos para ressuscitar. E tem pessoas que pensam que porque ela recebeu um dom, que ela pode sair por aí fazendo o que quer. Não é isso. Tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Muito bem. Foram enviados. Mas Tiago, ele não fala no envio dos 70, como Lucas menciona. Lucas fala depois que o Senhor Yeshua enviou esses 12, ele vai enviar 70. E os 70 voltaram com aquela alegria, né? Senhor, até por causa do teu nome, até os demônios se submetem a nós. E o Senhor vai dar instruções a eles, qual deveria ser o motivo da real alegria deles. Mas fica evidente que a autoridade que há no nome do Senhor Yeshua. Eles voltam, não é? Depois que eles foram enviados, quer dizer, eles foram enviados para praticar o que eles tinham visto e ouvido até aquele momento. Aí no item 12, que diz aí, a primeira multiplicação de pães. Nós temos aí capítulo 14, versículos 13 a 21. Vocês sabem, quem já leu, nós já temos lido, que os discípulos, eles estavam numa situação em que o Senhor Yeshua mandou que eles, primeiro eles se dirigam ao Senhor Yeshua. Há um fato aí que eu não vou narrar aqui, porque o nosso tempo não é suficiente para nós esmiuçarmos todos esses detalhes. Só estou colocando os irmãos em consciência da ordem cronológica, para perceber a realidade, por quê que é necessário saber desses fatos para poder entender aquele ensino sobre oração que foi feito pelo Senhor Yeshua para ele, Yeshua para os discípulos. Então, eles foram enviados. Aí ocorre a primeira multiplicação dos pães. Mas foram os discípulos que se dirigiram ao Senhor Yeshua, pedindo que ele despedisse a multidão. É uma grande lição para nós. Uma grande lição, claro. Que despedisse a multidão para que eles fossem pelas vilas ou pelos locais onde eles pudessem passar para adquirir o alimento, porque já estava tarde. E o Senhor Yeshua disse a ele, olha, não é necessário que eles vão, não é preciso que eles vão comprar, dá um alimento para eles. Olha, nós não temos aqui, nós só temos aqui 5 fogaças de pães, ou seja, 5 pães e 2 peixes. Aí o Senhor Yeshua, né, mandou que a multidão se assentasse, era um local bom, uma relva, uma grama boa, né, bonita, agradável, é aquilo que está em hebraico. Era um gramado agradável, e ele mandou que todos se assentassem. Ele pegou aqueles 2 peixes, aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, abençoou, dando graças ao Pai, partiu e repartiu com os discípulos e mandou que ele repartisse com a multidão. Eles estão vendo isso. Claro que eles vão se reportar ao deserto. Lembrar-se do Man. Aleluia. Eles têm condições de estar, né, vendo tudo isso. É o Man.
O Senhor sustentou o povo no deserto. Agora o Senhor Yeshua disse para ele, dá a eles de comer. Aleluia. E ele vai ver o Senhor Yeshua fazer isso. Multiplicar aqueles pães. E eles ficam... Aí depois sobraram 12 cestos cheios. O que fica claro aí? Eles repartiram aqueles pães, que aqueles pães, em outra Bessorá, o escritor diz que havia um menino, um rapaz ali, que tinha esses 5 pães e esses 2 peixes. E esse rapaz, ele não foi egoísta, não escondeu. Ele não fez isso. Ele entregou. E os Shelirim, ou apóstolos, eles vão contribuir. E o texto do ensinamento do Senhor Yeshua, ele fica claríssimo. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, transbordantes se vos darão. Não é teoria. Eles vêm na prática. Aleluia. Quer dizer, os crentes hoje só vêem lambanças. Não, porque... Muito bem, queridos. Eles veem isto. Lá eles já tinham visto água sendo transformada em vinho, suprindo uma grande necessidade. Eles vão vendo com o Senhor Yeshua, ele fazer o que homem nenhum pode fazer. O reino de Elohim é diferente do mundo. A Escritura diz que no Senhor Yeshua repousa todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Hoje o mundo fala sobre ciência, sabe o que é que está dizendo? Tem que ouvir a ciência. Aí você pergunta, quem é a ciência? O Senhor Yeshua não precisa de pesquisas. Ele sabe. Aleluia. Ninguém precisa fazer relatório de homem para ele, porque ele conhece cada pessoa. E os discípulos vão chegar a essa conclusão lá na frente. Vamos prosseguir. A primeira multiplicação dos pães. Reporta aí, então, item 13. Yeshua anda sobre o mar. É a mesma coisa de repreender naquele momento o mar? Vamos ver qual é a lição que eles vão aprender. Aquela de lá, eles aprenderam uma grande lição. Aprenderam. Apenas ler. Mas eu já li sobre isso. Mas aprendeu a lição? Aleluia. Mas eu já li a Bíblia 1000 vezes. Parabéns. Já leu mais do que eu. Mas o que aprendeu? Eis a questão. Nós devemos ler a Escritura crendo, porque nós queremos o quê? Aprender a fazer. Aleluia. A primeira mudança tem que ocorrer em nós mesmos. A Escritura diz que o pai tem que ser assim. A mãe tem que ser assim. Para educar os filhos, e os filhos vão ver o exemplo nos pais. Educação é tarefa dos pais. Aleluia. Bendito seja o Eterno. Você manda seu filho para a escola, quando chega lá na escola, tem um indivíduo desmunhecando, dizendo que é professor. Ele vai ensinar o quê para os seus filhos? Pois é. Então não confia a ele a educação do teu filho. Eduque você. Aleluia. O Senhor Yeshua disse, eu faço como meu pai me ensinou. Assim como o pai faz, eu vejo o pai, assim também eu faço. Está lá. Matitiahu, Yohanan, capítulo 5. Muito bem. Essa
aqui, capítulo 14, né? Vamos lá, Mateus, capítulo 14, que é importante aqui nós termos essa compreensão do avanço do aprendizado aqui. Capítulo 14, versículos 22 e 23, não é isso? Anda sobre o mar. E despedida a multidão, ele ficou sozinho para despedir a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Olha só, subiu ao monte para orar à parte, sozinho. Chegada já a tarde, ele estava ali só. Ele como homem. Mas tinha mais alguém com ele ali? Claro que tinha. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Yeshua para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, apavoraram-se, aterrorizaram-se, dizendo, é um fantasma. Quer dizer, pensavam que era um espírito que estava caminhando ao encontro dele. E gritaram, de quê? Pois é. Gritaram de medo. Gritaram de medo. E você faria o quê se estivesse lá? Porque muitas vezes você vê o pregador censurar, porque aí você termina o culto, que ele termina a pregação, você pensa, vamos ali fazer uma visita. Não vou, não. E Yeshua, porém, lhe falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondendo o que faz, diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Porque Kefá se animou, né? Ele estava gritando com medo também, mas agora que ouviu a voz do Senhor, naturalmente, e ele disse, vem. E Kefá, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Yeshua. Mas sentindo o vento forte. Como é que você está quando você sente a pressão dos adversários do Senhor Yeshua, dos inimigos do Senhor Yeshua? Dos opositores do Senhor Yeshua, como é que você se sente? E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Yeshua, estendendo a mão, segurou e disse, homem pequeno de Emuná, por que duvidaste? Será que o Senhor vai fazer isso mesmo? Ele está orando, mas está assim. O que vai acontecer com ele? Vai afundar. Daqui a pouco ele deixa de orar. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo... Vocês observam que esse fato em relação ao outro teve um grande... No outro, ele disse, que homem é este? Lá eles já estavam com essa interrogação, que homem é esse? Agora, eles chegaram a uma conclusão. Não é? Olha o que eles mesmos disseram aí. És verdadeiramente o filho de Elohim. Eles se curvaram diante do Senhor Yeshua e fizeram esta declaração. Após esse evento, que essa experiência marcou muito o Kefá, ou não? Claro. Ele consegue andar, dar os primeiros passos sobre as águas. Depois ele vai tirar um cochilo, não é? Foi assim que ele fez? Não, ele estava afundando, como é que ia dormir? Ele gritou, ele orou, fez um pedido, o Senhor estendeu as mãos, puxou, e esse fato marcou o Kefá como os outros também. Tanto que eles reconhecem que o Senhor Yeshua é o filho de Elohim, e a seguir,
No item a seguir aí, é o item 14, é o quê? A confissão de Quefá. Aí que ele vai com o senhor, pergunta, o que é que dizem os homens ser o filho do homem? Aí você vê a variedade de ideias, pensamentos que cada um tem. E transmitiram algumas delas para o Senhor Yeshua. Mas o Senhor Yeshua pergunta para eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí é que Quefá vai dizer para ele, tu és o Mashiach, o filho de Elohim. Aí, aleluia. Experiência. Está andando com a pessoa, está concluindo, está ouvindo. Não está ouvindo comentário deste ou daquele, não está ouvindo comentário de fracassados. Não é? Você vê um crente fracassado querendo ensinar. Como? O que é que eles vão transmitir? Aí vem um indivíduo fazendo aquelas propaganda de arrastar multidões, mas não aprendem nada com o Senhor Yeshua. Está sempre dependendo dos comerciantes, que até com a palavra do Senhor comercializam. Porque o homem no pecado, nas trevas, até vai imitar Satã. Muito bem. Aqui nós temos a confissão de Quefá. E essa confissão já é na segunda fase do ministério, mas precisamos chegar a esse item 15, que é a transfiguração. Capítulo 17, versículo de 1 a 13. E depois da transfiguração, daquela experiência lá em cima, que passaram ali em cima os três Shelichim, mais chegados ao Senhor Yeshua. Não é? Aquela experiência ali foi marcante para os três. Os outros não tiveram essa experiência. E você vai ver isso, inclusive, na maneira de viver dos três. E Tiago, ou Yaakov, não, o primeiro a ser morto, o primeiro mártir entre os Shelichim, que era irmão de Yohanan. Olha a vida de Yohanan. Olha a vida de Quefá. Exatamente, e eles escrevem sobre isso. A mudança que ocorreu nos três. Porque não é uma coisa, repito, não é uma coisa de você só ficar ouvindo falar. Aí cada um diz o que pensa acerca do Senhor Yeshua. Você nunca vai chegar à estatura que você precisa chegar, porque é a exigência do Pai, ouvindo apenas. Aí tem gente que larga lá o rádio ligado o dia todo. E aí ele fica ouvindo só o que dizem a respeito. Cada um diz o que acha, o que pensa a respeito do Senhor Yeshua. Você vai aprender acerca do Senhor Yeshua. O Pai não mandou o Senhor Yeshua aqui para nós ficarmos ouvindo discursos acerca do Pai. Os filhos têm que conhecer o Pai. Tanto que o próprio Senhor fala que o homem não deve se gloriar na sua sabedoria. Não se gloria o sábio na sua sabedoria adquirida no mundo. Não se gloria o forte na sua força. Nem se gloria o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, hein? Me conhecer. E saber que eu sou Yahová. E opero juízo e justiça na terra. Ele tem o domínio. E ele deu esse domínio ao Filho. Nos céus, na terra, no mar, e sobre os seus exércitos. O domínio é do Senhor Yeshua. Essa truculência que esses homens fazem no mundo não passa de ignorância, de estupidez. Achar que vão fazer, que vão... Daqui um dia estão lá se desfazendo no pão, cheio de bichinho comendo eles. Aos poderosos. Os poderosos. Os sábios. Tem um bocado de bichinho esperando por eles. Um exército esperando por eles. Já os filhos de Elohim, eles sabem o que tem. Aleluia. Bendito seja o Eterno. Brigam por tudo. O ser humano na terra, destituído do Hesed do Altíssimo, briga por tudo.
Inimizade para tudo quanto é lado. Nos afastemos disso. Então, a transfiguração, e a seguir vem a cura de um endemoniado. No capítulo 17, que é o mesmo capítulo onde ocorre a transfiguração. Vamos chegar ao capítulo 17 aí. Versículo 14 a 18. 14 a 18. Aí depois dessa maravilha aí que eles viram lá em cima, eles estão descendo e chegam lá embaixo e encontram os outros, Shelirim, uma discussão, religiosos discutindo com eles, políticos, tá aí, homens, né, de toda qualidade ali, mas não resolviam o problema. Todos discutindo. Um do lado, o outro do outro, o outro um, né? Um do lado, outro do outro no centro, tudo discutindo. Todo mundo falando. Mas ninguém resolve o problema. Não é assim o mundo? Todo mundo fala. Mas o que é que eles querem? O que eles querem é administrar o quê? Um cofre. Estão brigando pelo cofre. O que é que você prefere? Um ladrão ou um honesto administrando o cofre? Cada um vai escolher. Quando o Senhor Yeshua chegou, perguntou para ele, o que é que você... Perguntou para os escribas, para os perushim, sofrimos, tá? O que é que você discutia com ele? Aí todos se calaram. Aí o pai do menino chegou ali, né? Levou o filho e apresentou a questão. E quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Não puderam curá-lo. Yeshua respondendo disse, ó geração incrédula, sem emuná, sem confiança e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui. Repreendeu Yeshua o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Yeshua em particular, disseram o quê? Por que não podemos expulsá-lo? E Yeshua disse o quê? Por causa da vossa pequenez de fé. Vossa pequenez. Porque, em verdade, vos digo que se tiverdes emuná como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar. E nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo... É exatamente aqui que o Senhor Yeshua vai ensinar a oração. Mas por que o Senhor Yeshua vai ensinar? Porque eles vão pedir. Matitiahu não registrou isso, mas Lucas registrou. Vamos lá para Lucas. Lucas, capítulo 11. Aleluia. Versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também Yohanan ensinou aos seus discípulos. E ele disse, quando orardes, dizei. Vocês estão vendo aí que foi um pedido dos discípulos? Eles perceberam, não é? Que o Senhor disse assim, por causa da pequenez da vossa fé. Mas eles estão percebendo que o Senhor Yeshua é uma pessoa que vive constantemente orando. Uma pessoa que não ora, que não gosta de orar, você vai aprender com ela o quê? A o quê? A não orar. É o que você aprende com as pessoas. O que é que ela faz? Você vai aprender a fazer o que ela faz. Ah, não, mas eu sou muito... fulano, para mim, é uma pessoa, é o máximo. Ele ora? Então,
O que é que você está aprendendo com ele? Os discípulos perguntaram lá, disseram assim, por que nós não podemos expulsá-lo? Porque, por causa da pequenez de vocês quanto a emuná, quanto à confiança. Note que lá, quando nós abordamos assim, oração e jejum. Capítulo 6. Após a oração, ele ensina sobre jejum. E aí, quando o Senhor Yeshua está falando, ele diz que essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Por que nós não podemos expulsá-lo? E muitas vezes, queridos, a pessoa está sendo fustigada por demônios. E não percebe, aí corre para um lado, corre para o outro em busca de solução. Se é um espírito maligno que está atuando, vai ter solução no mundo? Não terá. Não tem cientista que resolva o problema. Vai ficar com aquele demoniado de Gadara. Vai ficar com aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Quem é que resolveria o problema? Aquele que estava há 38 anos lá no poço, esperando o movimento das águas para ir lá se atirar. Quem resolveria o problema? O garoto, o rapaz que desde o ventre da sua mãe era cego. Quem iria resolver o problema? A mulher que há 18 anos andava curvada, com problema de coluna. Não, nós temos que fazer um jeito aí, pisa aqui, pisa ali. O que era aquilo? Satã trazia presa há 18 anos. E os crentes também estão perdendo grande oportunidade. Porque ao invés de correr aos pés do Senhor Yeshua, corre para os pés dos homens. E o resultado fica sendo joguete nas mãos de um e de outro. Porque no mundo, as pessoas tratam o seu próximo apenas como uma mercadoria. Mercado de consumo. O que importa é faturar. Então, queridos, encerro aqui hoje esta nossa meditação. Eu quis explicar para os irmãos que oração e jejum são armas poderosas. Quando usadas pelos filhos de Elohim com eficiência, ele vai vencer esses exércitos do mundo. Não pensem os irmãos que a vitória para nós aqui está vindo porque fulano é isso, fulano não. A vitória está vindo porque tem filhos de Elohim de joelhos dobrados, orando. Aleluia! Conclama os filhos de Elohim a orarem. Essa batalha contra Satã não se vence com ciência humana, nem com armas bélicas. Porque a vitória, o comando está nas mãos do Senhor Yeshua. E a vitória é aqueles que pelejam junto com eles, pagando o preço. Que o Senhor vos abençoe.